Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso quinto podcast das Agrodelas, um podcast das mulheres do agro. E hoje nós estamos em uma edição mais que especial, aqui ao vivo, do Ponta Agrocast, um estúdio de podcast da Wise Marketing, isso aqui patrocinado por eles, esse espaço maravilhoso aqui para nos receber. E hoje nós, das Agrodelas, estamos aqui prestigiando o Ponta Agrotech 2024, que acontece em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. E eu tenho aqui as convidadas, a Graziele de Camargo, produtora rural lá do Rio Grande do Sul, de São Cepé, e a produtora, engenheira agrônoma e diretora financeira da AproSoja Regional aqui do Mato Grosso do Sul, a Malena Mai. Então, meninas, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Obrigada, gente. Bom dia. Olá, todo mundo. Gente, é um prazer estar aqui hoje. Tá bem ansiosa por esse momento. Então, é uma honra tê-los conosco e eu queria conversar com vocês sobre a feira, sobre as expectativas, sobre a pauta ecológica, né? Porque o tema do evento esse ano é Eco Revolution, então a evolução da agricultura. E queria conversar com vocês sobre essas causas, vocês como produtoras rurais, o que vocês entendem em relação a esses temas, principalmente em relação ao como o agro está sendo pressionado, principalmente em relação aos últimos acontecimentos do estado do Rio Grande do Sul, né? As fortes chuvas Questões que teve. climáticas. Exatamente. Acho que, Malena, tu pode começar. Posso começar? Então, a gente está na Feira de Inovações, já é a terceira edição, né, aqui em Ponta Porã, e é uma feira toda voltada à tecnologia. Então, é o que o produtor busca, que hoje a gente está no mercado buscando sempre tecnologia e sustentabilidade. Então, nada melhor que estar dentro de uma feira que tem como padrão isso de tecnologia, de trazer inovação ao produtor rural. E a gente está, eu sou diretora no Sindicato Rural de Ponta Porã, e que é um grande apoiador da feira, e a gente traz o produtor para cá para estar aprendendo, para estar se inovando, para estar em contato com gente de fora, igual vocês que vieram de fora, né? É, inovação. Bom, eu acredito que aqui hoje a gente vai ter muito network, a gente vai aprender muito, como já deram a abertura hoje de manhã. É um tema muito delicado, né, a questão climática, mas eu acredito sim que a parte ecológica, sustentável, como eles estão colocando de buscar tecnologias para poder melhorar essa questão, já estava mais do que na hora da gente usar como pauta e espaço para mostrar que o agronegócio já vem fazendo tudo isso, só que não é divulgado ou falado, vamos usar esse termo assim, pouco falado. E aqui hoje, já na abertura, né, a gente viu que já está se falando em carbono neutro no Mato Grosso do Sul. E isso é incrível. Eu, como produtora, assim, fico mais encantada ainda por esse mundo para poder mostrar os resultados que a gente vem fazendo de muito tempo já, mas agora está conseguindo ser computado tudo isso, né, Malena? Sim, Acho que tu é uma ótima produtora falar de biológico, de sustentabilidade, dizer como que foi essa adaptação e tudo. Eu, como produtora do Rio Grande do Sul, eu mesma entrei no agro como empreendedora, como eu sempre costumo dizer. Então, eu já tinha um olhar mais diferente para as tecnologias. Eu já olhava para minha lavoura como um negócio que deveria me dar lucro, como que eu poderia fazer para melhorar, para, né, agregar. E a tecnologia me trouxe tudo isso. A tecnologia me deu muito suporte para eu começar do nada e hoje ser uma produtora, entre aspas, de porte médio, né? Então, eu quero também ouvir de ti como é que é essa história, porque eu queria muito entrar no biológico, mas eu sei que já é bem de uma coisa muito capricho, tem que ser uma coisa bem, sabe? De muito detalhes, sim, né? detalhista. Eu vou aproveitar uma deixa na sua fala. A gente fala muito sobre inovação, sobre o futuro, sobre as coisas que estão por vir, né? Estão por acontecer. Mas uma coisa legal aqui da feira também, que está mostrando que o produtor já faz. Exato. Hoje foi citado ali na Sim, frente o que o sim. produtor já faz. Então a gente não está viajando ao futuro apenas. A gente tá, eles estão mostrando o que o cara lá dentro da porteira está fazendo, que a gente está no futuro. Busca, sim, um futuro melhor, cada vez mais tecnológico, cada vez mais inovador, mas a gente já está vivendo um futuro que há tempo atrás era muito distante.
muito Porque distante. segundo que eles começaram a abertura Eles agora. falaram que a mudança foi desde 2010, né? Que eles estão conseguindo mensurar tudo isso. Exato, exato. Então, esse negócio de mostrar também o que o produtor está fazendo já lá é incrível para a sociedade. A gente tem que informar Sim. a cidade o que a gente já faz. Porque, assim, muito se fala que o Brasil é um dos maiores usuários de defensivos agrícolas Sim. em litros por hectare. Porém, não se leva em conta que, em relação a outros países, como Estados Unidos e Europa, eles têm o inverno, né, que cobre praticamente 6 meses do ano, Uhum. então eles têm um cultivo apenas agrícola anual, e esse gelo, essa neve, esse frio, ele mata a maioria dos insetos. A vida biológica desse ambiente é totalmente comprometida por conta da influência climática, de ter um gelo, uma alta temperatura. Sim. E enquanto isso, nós estamos no Brasil, o Brasil é um país tropical, e nós temos a possibilidade de fazer até 3 safras em um mesmo ano agrícola. Olha para o plantio direto. Quem foi o pioneiro? Foi o Brasil, os agricultores do Brasil. Olha para o uso de biológicos. Porque na agricultura a gente tem 3 pilares: o químico, o físico e o biológico. Uhum. Olha para a questão da biologia do solo. É o Brasil. Quem que usa inoculante de desóbrio para fixar nitrogênio em soja? É o Brasil. E isso é uma tecnologia fantástica que foi desenvolvida dentro da Embrapa e que é Sim. utilizada por praticamente 100% dos produtores do Brasil. Exato. Então, nós temos muita coisa boa e nós devemos falar. Olha a rotação de cultura. Os produtores do Mato Grosso do Sul, Grazi, a maioria faz integração lavoura-pecuária e também usam muito as plantas de cobertura como a Braquiária russicensis, consorciada com milho safrinha. Então, a gente tem todo um trabalho em relação a solos que a Malena pode falar porque ela faz na propriedade dela. Então, a gente tem que mostrar o que tá fazendo. Já tá fazendo isso, né? Há anos, Há 10 muitos anos, há muitos 15 anos. anos. Se pegar a data do plantio direto, gente, e a gente evoluiu muito, e cada vez melhor, e a gente tá trabalhando com isso. Como Ah, começar, Manu? Como começar? O nosso start foi nesse tripé: químico, físico e biológico. A gente estava cuidando muito bem da parte química do solo, da parte física, a gente fazia o que podia. A maior parte do trabalho físico do solo é com planta consorciada na segunda safra. A gente faz a segunda safra consorciada com outra gramínea, geralmente. E daí a gente parou para pensar, a gente está trabalhando com biológico. A gente está com uma área de transição da Atlântica para o Cerrado, uma área pobre de matéria orgânica, de vida biológica no solo, e a gente não tinha pensado nela. Sim, fazia inoculação, mas eram 2 bactérias. Então, parando para pensar, eu falei, gente, a gente tem que buscar algo a mais, a gente tem que dar um gargalo. Ele tinha um gargalo para a gente começar a iniciar o processo. E a gente foi buscando tecnologias para iniciar nesse mundo biológico. É fácil, gente? Não é fácil. É complicado, ele é super técnico, não é em todo lugar que funciona igual. Na minha propriedade funciona do jeito, na Dandara, que é a minha vizinha, não funciona. A gente tem várias realidades, como a maioria das coisas na agricultura, né? Mas o start inicial foi da gente pensar nos tripé e onde que a gente estava falhando. Pensar como poderia melhorar. Como melhorar, onde que estava se perdendo ali, qual o gargalo que a gente tinha que fechar. E a gente entrou para o biológico, o on-farm, que na época era pouco difundido, mas o on-farm que a gente iniciou já não era mais o da caixa d'água, aquele tradicional que o agricultor montava na fazenda. A gente buscou uma empresa e naquela empresa eles já propunham ao produtor a experiência deles. Então, eles traziam as máquinas, a gente fazia a compra das máquinas deles, que são chamadas biofábricas, colocava dentro da propriedade, comprava o insumo deles e multiplicava as bactérias. A princípio eram bactérias, agora a gente já trabalha com fungos também dentro da propriedade. E começamos a produção e entender a nossa realidade. Porque como era algo que a gente não trabalhava, Mas isso você fala que, assim, para quem não conhece, nunca ouviu falar, biológico, uma estrutura, como se fosse um laboratório. uma estrutura como se fosse um laboratório, isso, e dentro tonéis de inox. Como se fossem aqueles tonéis de produzir cerveja. Isso, sim. Chopp. É a mesma estrutura. Até eles falam que a estrutura, eles copiaram daquilo. Das Cervejeiras. Isso, exatamente. Eles copiaram aquela estrutura. E é nada mais do que você colocar a bactéria pura, porque vem o inóculo puro, né? Bactérias, e vem o alimento dela. Você coloca dentro da máquina, ela faz um processo de aeração. Então, ela injeta ar
para que aquelas bactérias se multipliquem, Tudo certo. multipliquem. Isso. Até certo ponto que a gente pode usar na lavoura com certeza de qualidade. Porque também é outro gargalo do on-farm. É muito técnico. Então, a qualidade, assim, Tá, é mas um... olha só, se alguma produtora que tá olhando essa live, enfim, esse podcast, que nunca teve contato, assim como eu, no on-farm, Certo. parar pra pensar, você faz isso, a produção, Isso. e aí retira e aplica. Retiro e aplico. Mas acontece, vou dar um exemplo. Problema de bico? Não dá problema de bico, porque ele é filtrado, ele é um produto filtrado, a gente tem a garantia do inóculo que vem da fábrica. Aí quando eu vou tirar da minha biofábrica, Uhum. ele é filtrado. Então eu coloco lá na máquina de suco, ele já tá filtrado. Eu coloco no pulverizador, já passou por um filtro. Processo. Então isso é o de menos para dar problema. Aí a pessoa fala: ai, Malena, mas como que você tem certeza que você vai usar em tal dias? Porque ele tem uma validade, né? Ele é um organismo vivo, então ele tem uma validade bem restrita. Você fazendo nos padrões de qualidade específicos, você consegue prolongar essa vida dele. E assim, a gente trabalha com um laboratório que é 24 horas com ar-condicionado. Então, não fica no tempo. Tem um ambiente Tem um propício e ambiente adequado para propício. isso, Isso, para manter a exatamente. qualidade. Exatamente. Exatamente isso. Aí, o que pega mais no on-farm? É custo. Ele é muito barato comparado aos insumos convencionais comprados. Digo biológico comprado. Sim. Ele chega a ser 70% mais em conta que o comprado, 70, com garantia de qualidade. isso é muita diferença. É muita diferença. Mas eu imagino que deve ter alguma coisa ainda meio que enigmática para nenhum produtor olhar para isso com os olhos que vocês olharam. É Então, o quê? É a mão de obra? começa O por aí. detalhe, o capricho? Grazi, começa por aí, a mão de obra. Lá nas propriedades que a gente trabalha, quem multiplica sou eu. Então, durante a safra, durante a safra, não me achem, não vão achar que eu vou estar por aí, eu vou estar lá trabalhando no laboratório. É um trabalho específico, então o primeiro problema se chama mão de obra. Mas também não é o maior dos problemas. Mas não é algo que impossibilita Não, Alguém aprender, né? não, bem tranquilo, não, bem tranquilo. Porque ao mesmo tempo que seja técnico, ele não exige uma formação. Eu não sou bióloga, eu sou agrônoma, claro, eu tenho formação, mas não necessita de uma pessoa ter formação. Para você contar para a gente o que seria mais importante, então seria realmente o detalhe, o capricho, O o zelo, capricho. zelo por tudo aquilo funcionar perfeitamente para que a tecnologia não se perca, vamos dizer assim. Não deixa de Exatamente. dizer, não funciona, mas não funciona por É, quê? Não fez direito, não cuidou, não. vamos sair do laboratório então. Eu multiplico lá dentro do laboratório com toda a garantia de qualidade. Então, vem binóculo puro, eu tenho um monte de processo de limpeza, porque o que mais pega no farm é limpeza, é asepsia. Então, eu faço todos os processos de limpeza com um monte de produto. Aí, eu multipliquei ali, vou aplicar, mas daí o meu operador, ele quer aplicar de dia. Fala, não, pera lá, a gente está trabalhando com organismo vivo. Então, se a gente for fazer uma aplicação foliar, é noturna. A gente tem que ver a umidade, né? A Relativa, condição temperatura. do outro dia, essa safra passada de soja. A gente não conseguiu manejar bem biológico. Porque a gente não tinha condição. Não tinha condição nenhuma. Não tinha. Bom, até o químico ele não estava performando por conta da Que condição. aqui na região foi muito seco, né? Muito seco e muito quente. 40, 42 graus, assim, era normal. A gente estava vivendo num verdadeiro deserto. Deserto. Então não tem condição. Pode ter erro? Com certeza pode. Como tudo, como Sim, químico, uma como aplicação química qualquer. também seria sucesso. Eu te pergunto assim, Exatamente. há quanto tempo tu já introduziu essa tecnologia dentro da propriedade de vocês? Qual foi, como vocês conseguiram ver essa melhoria, né, vamos falar assim, biologicamente, e teve também aumento de produtividade ou não, Grazi? Não deu para mensurar ainda. Para aumento de produtividade ainda não foi mensurado, por conta de várias safras ruins Sim. climaticamente que a gente vem encarando, Por né? causa da nossa empresa Céu Aberto, que a gente mudou Isso. na questão do tempo. Mas aí pensando em custo é muito menor, bem menor. Claro, você tem mais entradas na safra foliar. Vou fazer fungicida. Eu tenho o dobro de aplicações de fungicidas comparado ao químico. Então, eu aumento tanto
a minha hora máquina. Isso. Mas, Diesel, isso. manobra. Mas se você comparar o custo do produto biológico com o produto químico, é absurdamente diferente. A gente trabalha com o farm desde 2020. Faz um tempo já. Então são 8 safras que a gente tá com o farm. Aí o que eu falo muito, pessoal, é validação dentro da porteira. A gente começou lá dentro da fazenda a fazer suco em área total. Eu não deixei área sem suco. A gente fez a área total de suco, que é uma coisa difícil de mensurar. Porque como a gente tem um solo pobre, Sim. por mais que eu trabalhe a Você 8 foi construindo. safras, por mais que eu trabalhe a 8 safras, é difícil pegar lá e mensurar que eu tenho mais atividade microbiológica. Existem amostragens? Existem, mas como a gente está com um solo muito pobre, ainda eu estou construindo. É uma coisa de 10 anos, 12 anos, é uma construção. Trabalho de formiguinha. Trabalho de formiguinha. Isso porque você já tem uma característica física cuidada, porque tu trabalha com rotação de Isso, culturas e plantas de coberturas. Você já tem uma parte química cuidada, porque tu aduba muito bem. Então você exatamente. tá só para trabalhar com o fator biológico de É. 8 a 10 anos. Exatamente. Então é um processo. Um processo. E eu falo muito pro pessoal que a gente tem que validar dentro da porteira. Porque funciona pra mim, mas pode ser que você ali do lado não funcione, porque teu manejo é outro, tua máquina é outra, teu jeito de trabalhar é outro. A gente tem que levar tudo isso em consideração. Talvez isso seja um fator Um gargalo também. de ainda não ter, vamos dizer assim, ser mais comum em todas as propriedades o Exato. uso do biológico. Se fosse levar em consideração o preço, é muito melhor. Sim, Sim. sim, com Se certeza. a gente levar em conta a sustentabilidade, é muito É muito melhor. É, E como que foi a receptividade, assim, dos produtores ao seu entorno em relação a você utilizar biológicos? Quando você fala disso para outras pessoas, como é que é lidar com essa informação? quando a gente começou em 2020, o preço do insumo ele ainda era um padrão. Ele Sim. ele estava ali Antes da pandemia. antes da Foi antes pandemia, da antes da pandemia, tá pandemia, a gente explicado. comprava Antes do glifosato, ó. glifosato a R$ 20 é normal, né? Normal, natural. A partir do momento que os produtos reverteram o valor, que foram lá para as alturas, a gente foi visto com outros olhos. Quando a gente começou, era, para que vai fazer isso? Trabalhar tanto assim? Se você pode ir lá e abrir o galão e aplicar isso. Mas aí quando houve essa mudança de preços, pera lá, eu estou produzindo um negócio que é 70% mais barato. Então abriu olhares, né? Sim. Assim, Quem cuida de gestão realmente vai dar uma olhadinha de uma. olho ali, vamos experimentar, como é que vai ser. Sim. Mas tirando do viés como diz, do comprado e do on-farm, também teve uma grande mudança nas empresas, né? Você pode olhar para as grandes multinacionais, as grandes produtoras de químicos, que todas elas abriram linhas de biológicos ou compraram outras empresas de Exato. biológicos. Porque o mundo está cobrando, né? Isso. A agenda das ODS está cobrando sustentabilidades. Então, tipo, não é algo do além, é o algo para hoje. É demandado, né? É uma demanda. Exatamente. É uma demanda. Até a gente tem, dentro de Brasília, tem projetos já que encaminham para uma certificação, né? Porque o on-farm, ele trabalha com... O on-farm não, no biológico você trabalha com menos resíduo. Não é um orgânico, é longe de um orgânico. Mas a quantidade de resíduos no produto vendido, lá na commodity final, é menor. Então, por que não tem uma certificação? Isso está já caminhando há um tempo. Para conseguir quantificar. Para conseguir vender com um valor diferente, diferenciado. Porque o orgânico ele já tem um valor diferenciado, Sim, né? então, Um nicho de final, mercado. Isso, produto o final. produto final. Tá. Ele tem um nicho de mercado. Mas o orgânico, pensando em soja, milho, em commodity, é muito complicado. Sim. Exato. Mas o biológico não. E você tem uma redução muito significativa de produto ali, de molécula em cima do produto final. Então há uma demanda de certificação, igual vocês com o selo rosa, na certificação para chegar lá na frente, ó, eu, produtora, vendo produto com menos resíduo e recebo um X, porque esse bônus talvez seja interessante também para o produtor Sim. se ligar e Até vamos mudar a chave. Estimulada, Incentivo, né? Vamos mudar a O que chave. que é isso, né? Vamos mudar a chave. mudar. Ô, Malena, desculpa a minha ignorância, mas tem isso biológico para todas as etapas no processo da soja? Você usa em 100%? Porque assim, eu, Grazi, utilizo somente inoculante. Isso, Certo. somente E no não uso inoculante no suco, Suco. Isso. porque eu não tenho a máquina A máquina. adaptada para isso. Eu uso Certo. inoculante líquido
ou Turfoso. Isso, Sim. básico. Isso. Mas assim, a minha região, tá? Porque tem muitas pessoas no norte, na região do meu pai lá, no norte do estado, dizem que isso não faz diferença. Acontece Isso existe muito. também, é uma pressão comercial também, né? Digamos. A falta de informação, o produtor mais convencional, aquele produtor que a gente fala assim, que é o vovô da Isso, aquele faz com o arroz, feijão e também Falta queima. de paciência. Não, Porque você vê o que a Laura fala de 8 safras pra você trabalhar, isso Paciência. e alongar para 10 anos no manejo, para daí você ter um resultado efetivo. Então, é uma Sim. construção muito longa. talvez Por depende isso que não de cada tem realidade diferença no também. preço. Não seria talvez interessante para a Grazi, que é uma arrendatária, trabalhar com o uso de biológico, que eu tenho somente um contrato de 3 anos, que eu não vou construir nada, não vou ter Sim. resultado e para mim não vai ser viável. Mas daqui a pouco, para aquele produtor que tenha um olhar a longo prazo, que queira trazer essa questão da sustentabilidade, né, de melhorar o meio ambiente e tudo que isso compõe ali, para sua Isso. lavoura, é muito mais interessante. Fora a questão financeira, fora a questão de gestão, fora a questão Fora a questão da sustentabilidade. É. Mas, Grazi, sobre usar em todas as etapas, a gente começa a utilizar ele no suco, né, do plantio. Então, logo na semeadura já tem bactéria, já tem fungo junto. Existe a possibilidade de usar em todas as aplicações, até a finalização do Do início ao processo? fim? Existe. Mas aí vai daquela validade da porteira. A gente trabalha com o farm desde 2020 aqui na região de Ponto Porã. E a gente tem uma área arrendada em Coronel Sapucaia, que é mais ao sul. É muito quente, é diferente, um tanto diferente daqui. Então, climático muda totalmente. Cultivares muda totalmente. Lá a gente começou a entender como é que performava. Então, a gente fez uma validação para ver sim, consigo, Ou não, não. não consigo. Até então, a gente está em cima do muro. Falar bem a verdade para vocês, a gente está em cima do muro que ainda a gente não constatou se real funciona ou se não funciona. Nessa outra propriedade. Isso, nessa outra propriedade. Tem uma condição climática completamente Diferente do que a gente vive. Entendi. Aí você pega também a amostragem de insetos de doença é totalmente diferente. Você tem que ter um olho mais clínico, porque o biológico ele não é um remédio. Ele te previne. Ele é um preventivo. Ele é um preventivo. Como a gente fala dos produtos que são fisiológicos, no caso dos inseticidas. Isso. Eu não sou agrônoma, gente, mas eu entendo como de lá. Isso. Isso mesmo. Então você está prevenindo algo, prevenindo inseto, prevenindo doença. Então o olhar técnico é mais também, tem que ser mais preciso. A pessoa tem que ter a mão técnica ali. Então, validação, a gente ainda está entendendo esse processo, mas se tem como usar até o final, tem. Basta ser validado. A gente já fez safra total de É biológico. isso que eu ia te A perguntar. gente já Você fez. faz uma variada entre um fungicida químico, já precisou Deixa usar um talhão, inseticida, deixa comparativo. um inseticida para controlar o percevejo na soja, precisou recorrer a um A gente já fez, Sandra, químico? a gente já fez a área específica só de biológico, trabalhou só com biológico. Aí a gente viu que tinha não tinha uma redução de produtividade, tinha um padrão assim de produtividade que a gente não queria, que a gente queria ir além, ir além. Aí a gente começou a consorciar. Então faz aplicação, o inseticida eu adoro ele, a gente faz geralmente 100% da área, pensando em percevejo. Sim, Mas o fungicida a gente começou a casar ele com fungicida químico. sim. Ou um organomineral, que também tem muita linha legal agora disso. São na roça que eu falo lá, nada é uma receita. Nada, Tem que avaliar o nada. tempo inteiro se Eu depende do agro. vai Isso. não vai indo. Depende. Fatores, clima, Exato. tudo. O ano passado, na soja, a gente fez um planejamento de usar biológico em 4 aplicações. Não aconteceu o que a gente condição. Não teve temperatura para se fazer mais pesticida. Eu acho que aí vale muito o produtor conhecer muito a sua propriedade, ter históricos para trás, né, de como foi, o que funcionou. Nós, por exemplo, lá, mesmo eu sendo arrendatária, a gente faz uso de agricultura de precisão. E com a empresa que a gente trabalha, que é a Connect Farm, a gente tem todo um. Ó, presta atenção, quando choveu tanto. Então você sabe quanto que tu produz por cada milímetro Milímetro de água. de água, sabe?
Como que tá? Já tem. Nós temos muito problema de percevejo lá. Antes de plantar até o Já fim, tem. porque é quente. Tem essa questão de ter mato na volta, Uhum. ter palhada. Então, segundo o meu agrônomo, que eu não sou agrônoma, né? Achei que tu também era arquiteto. Eu tentei. Eu tentei fugir do agro. Porque eu sou arquiteta. Mas, enfim, meu agrônomo sempre diz, Grazi, tu tem um ambiente propício. Então, você tem que prestar atenção nisso também, né? Tem que dar. Por isso que eu te perguntei, porque eu teve uma vez uma pessoa que entrou em contato comigo e queria muito que eu experimentasse um biológico para percevejo. Uhum. Eu chamo de fat. Percevejo, enfim. E aí eu disse, mas tem certeza que isso vai funcionar? Porque assim, se não funcionar, eu vou ter muito prejuízo. E aí o produtor fica um pouquinho pé atrás. Tem a questão de, tá, mas e se não funcionar? É um problemão, porque a gente depois não consegue controlar. Uhum. Uhum. Porque normalmente, eu já entro 4, 5 vezes só pra acabar com os bichinhos fedorentos lá, sabe? Porque é uma condição minha, é um problema meu da minha região. Da região, talvez por ser baixo, por ser quente, por ter mato, por ter... Mas não, Danda, sabe que lá no Cássio, que é mais alto, ele não tem nenhum problema com percevejo. É mais frio. Entretanto, Mais frio. frio e alto. Entretanto, E é... nessa última safra Ah. do Rio Grande do Sul, eu nunca tinha visto ferrugem asiática da maneira como eu vi lá no Cássio. em Sobradinho, Rio Grande do Sul. Altitude mais alta, temperatura Mais ameno. amenas e mais umidade, aquele Sabe nevoeiro. filme de terror? Todos os 8. dias era assim, tipo, tinha uma sensaçãozinha. Doença adora. E é exatamente o triângulo das doenças, né? Do hospedeiro, Uhum. patógeno Uhum. e o ambiente favorável. Então, por mais que ele fez áreas de até 8, 10 aplicações de herbicida, Não dá. foi humanamente impossível controlar a ferrugem asiática. Então, você vê como que na agricultura, a distâncias tão pequenas, né, de 100 quilômetros, mas como que muda o ambiente. Por isso que cada lavoura é única e cada produtor é único Exato. e tem que se olhar para cada propriedade na sua Uhum. individualidade. É dentro da porteira. A validação é esse olhar dentro da porteira. E por isso que agrônomo fala depende Depende. também. Que tudo depende. Tudo depende. Vocês Tudo duas se depende. uniram para se defender. Depende. Sim, temos que Mas é interessante isso, porque eu acho que trazendo a informação que a gente tem aqui hoje na feira, né, com o teu testemunho, trazendo a informação, meio que dá uma pulguinha atrás da orelha do produtor, de tipo assim, tá, esse depende delas, deixa eu experimentar, Isso. deixa eu Sim. dar uma testadinha. Eu acho que tudo é válido. Eu, Grazi, o meu agrônomo sabe, a gente faz teste de tudo. Então, assim, por eu ter uma realidade diferente, por eu ser arrendatária em quase 100%, por eu ter essas questões de contratuais, de clima, de condição, minha condição é um pouco mais de areia, não é? Sabe? Uhum. Eu estou construindo um solo, então, para mim também depende muito de tudo, né? Exato. E eu acredito que isso seja, assim, um ponto que os produtores também pensem. A gente está aqui falando hoje para que realmente traga uma curiosidade. Deixa eu ver o que a Malena falou lá, para ver se vai dar certo, porque é o que a sociedade hoje cobra, né? Do Só que produtor. a gente já tá fazendo. Sim, é. E essa parte de falar que a gente tem que falar. Porque eu penso assim, ó. Por que a gente começou com as agrodelas lá atrás? Porque, por exemplo, meus pais são produtores desde a década de 80. Meu avô, dos dois lados, foi tudo agricultor, desde a década de 60, 50. Então, assim, todo mundo era agricultor e sempre foi tendo aquela evolução da agricultura. Eles entraram com a mecanização, entraram com a rotação de culturas, entraram com o plantio direto e foi indo etapas. A agricultura foi evoluindo junto. Os meus pais talvez não teriam coragem de. Não teria oportunidade, coragem de sentar no podcast, por exemplo, para Uhum. conversar. Uhum. Então, eu vejo como a nossa função sendo a de falar. Falar para o povo da cidade, Isso. falar para outras gerações, falar para outras profissões, para outros países, que nem a Grazi está indo para os Estados Unidos quinta, falar disso, tem que falar o que a agricultura, o que os produtores brasileiros estão fazendo. Que não é aquilo de tóxico, tóxico, Não. tóxico que todo mundo fica falando, e que tem sim o outro lado da moeda, que a gente está se desdobrando, fazendo acontecer, melhorar a agricultura do nosso país e produzindo alimento com segurança alimentar. Então a gente tem que falar do que a gente está passando, né? Do Já que a está gente tá fazendo, né? Do que fazendo, já né? está Eu acho que fazendo. essa questão é muito assim, de marqueteira, falar bem a palavra. É, porque dá ibope, né? Né? Ai, o agro é vilão.
Agora, estão querendo jogar, tentaram pelo menos jogar a questão do que aconteceu conosco no Rio Grande do Sul, por uma questão, ai, vocês mereceram, porque o agro desmata, porque o agro isso, gente, Mas existe em um ciclo. 1941, né? O 2, Aham. 41, 41. teve uma grande chuva arada no Rio Grande do Sul. Guaíba também passou de quase chegou aos 5 metros lá em relação a subir de nível. E nessa época tinha apenas 641 hectares de soja no Brasil inteiro, em 1941. Hoje eu não sei quantos milhões de hectares Nossa. temos. Enfim, mas não tem, tô querendo dizer assim que não tem correlação Nenhum. com a expansão da agricultura comercial. Acredito até que existe sim uma mudança climática Sim. do planeta, mas é uma questão normal. Uhum. Não é uma questão de que aumentamos a quantidade de soja no mundo, vocês vão destruir, vão acabar com tudo em 2 anos. E assim, eu não lembro o autor agora para citar o livro, mas tem um livro de uma citação de 2011, que quando se fala em carbono, por exemplo, a carga do carbono zero, ela se retrai hoje a nível de marketing somente sobre os agricultores. Porém, a emissão de carbono no Brasil pela agricultura, ela representa apenas 16% de todo o carbono emitido. Então, a grande outra maioria, nós temos os carros, e a maioria mesmo, ela se refere ao carbono que é emitido com os resíduos de sanitários, resíduos urbanos, porque esse esgoto, ele é tratado nem todo lugar tem esgoto tratado. Então, o carbono que é emitido desse lixo, desse esgoto, dessas fezes, enfim, estrume das cidades, representam mais de 36% de toda a emissão de carbono do Brasil. E, olha só, nós somos 16% da emissão de carbono e toda a carga sobrecai sobre o produtor rural. E a história não é bem assim. E é nós que estamos nos mexendo para fazer com que esses 16% não existam. Então, acho que cabe a nós também cobrar nas grandes cidades, cobrar a população urbana também, porque a culpa não é só nossa. Talvez Ela é de todos. mais informação para as pessoas pararem e ver, gente, se eu comprar um produto no supermercado, O avião, por exemplo, se eu também. comprar um produto no supermercado, uma bolacha, sei lá, um biscoito, né, que se chama. O biscoito vem numa embalagem de isopor, que vem numa embalagem de plástico em cima e que vem numa outra sacolinha. O produto vem 3 lixo. Uhum. Chega lá, o que você faz com o lixo? Para onde que vai? Separa o lixo. Nem separa o lixo. Sem contar que quer falar em, não vamos poluir, não vai na esquina a pé, só vai de carro. Avião. Poxa, né? Vamos pensar o que a gente está fazendo para depois falar do outro. Ver a nossa casa, né? Pra depois falar da casa dos outros que a gente nem conhece. Fala que quase Gente, nada. Isso aqui, mas não planta uma alface pelo domingo. Imagina se dependesse de todas essas pessoas que só criticam e não fazem nada, elas manterem o planeta alimentado. Elas terem o dom que a gente tem como produtor Uhum. de contribuir para todo mundo. O produtor tem que preservar, mas é só ele. Nenhuma empresa quer dar 20% da sua empresa para deixar paradinho, para não dar dinheiro para ninguém, porque tem que preservar. Ninguém faz isso. Só o produtor. O produtor rural é o único que compra um bem e doa, abre aspas, esse bem em função da área de preservação ambiental. Então, eu não vejo um terreno urbano sendo comprado e 20% sendo destinado à plantação de uma floresta. Pega a região norte do país, que daí essa conta inverte. É 80% de preservação e 20% de produção. Uhum. Então, é como se você comprasse um terreno de 100 metros quadrados e você pudesse construir só em 20 e 80 tu teria que plantar mata. Então, assim, isso tem que ser falado, porque o produtor não vai pagar só pelos 20%, ele paga pela área total. É um bem dele que ele doa, abre mão em relação ao bem do mundo, né? E os outros países caem muito em cima do nosso país, né? Mas Tem potencial. Exato. A gente está aumentando a produção, quantidade em menos área, porque a gente está Sim. verticalizando Porque o negócio. estamos atrás de biológico, atrás de tecnologia e para aumentar a produção. E vale ressaltar que o Brasil é gigantesco e nós temos o quanto? 6, 7, 8, 9% só de área agrícola.
Somente Não, isso. Seara e Agrícola são É 17. 14? Não é 14? 14. Ah, e os índios são pertencentes aos índios são 17 ou 18. É, Então, hoje É, no Brasil tem mais área indígena do que área Isso. agrícola. Isso. Então, assim, isso tem que ser falado, tem que ser levado para o mundo, essas informações do quanto que a gente preserva o nosso país. E produz alimento com qualidade. A gente tem que abrir, né? Eu acho que a gente também tem essa missão de abrir os olhos de toda a população, enfim, das pessoas que não são do meio. É normal as pessoas que não são do meio não entenderem, assim como a gente não óbvio. conhece Aham, como é que sim. funciona, né? Aham. Imagino que eles. Mas como não é um assunto que daqui a pouco é colocado como interessante ou relevante, né? Ninguém quer saber de onde vem o leite, se ele vem da caixa do supermercado, se ele vem de uma vaca que é bem cuidada, que é muito bem cuidada para ela poder produzir mais, sabe? Que aquilo ali é, sim, um animal de estimação da propriedade. Os donos têm um zelo por aquele animal para que ele realmente possa ter uma saúde excelente para poder produzir. As pessoas não levam em consideração nada isso, porque não faz parte do mundo, né? É, e a gente tem que pensar também, a gente tem um Brasil urbano, né? A gente não tem um Brasil rural. Sim. A gente é o país do agro? Real, a gente é o país do agro, mas a gente tem a população das cidades. Então, qual é o interesse dele a ver isso? Por isso que a gente tem que mostrar e tem que bater o pé e ser marqueteiro. Sim. O que a gente está fazendo ali dentro? Melhor. A gente Essa... tem que comunicar melhor. Só que entra aquele ponto também, né? Ah, vou me expor, vou levar Colocar minha paulada na cara. cabeça, vão falar, vão. Mas pelo menos a pauta vai ser levada para frente, Isso. né? Que eu acho que é o que a feira aqui está mostrando também. Todos esses dados estão mostrando tudo que vem acontecendo, como que a tecnologia pode melhorar, tendo esse network para as pessoas perceberem que a gente só está melhorando e não o contrário. Não que todo mundo fala que a gente vai acabar, que a gente vai acabar com o planeta, que não sei o quê. Gente, é muitas pessoas. Quanto que eles estão estimulando de gente em 2050? Passar de 10 bi? Não, gente, e quando falam de uso excessivo igual de produtos, do químico, vamos lá, vamos terrorizar ele. Que produtor em sã consciência vai querer abrir um galão de 5 mil reais e jogar ali, porque ele. Ai, Gente, hoje eu eu vou. vou matar É vizinho. caro. Gente, não faz sentido. Não faz. O produtor busca rentabilidade, sustentabilidade. Ele não quer usar aquilo. Real, ele É a não mesma coisa quer que você usar. seu carro, posto de combustível com seu carro e você enche o tanque, mas a metade eu vou botar fora. Isso, Que eu quero acabar com o planeta, que eu exato. eu vou concluir agora. isso, Só né? só que o problema é os mimizentos, né? Os mimizentos gostam de dar about, né? Ah, e Nossa, levantam a bandeira que pega também. Sim. E você, É, a Malena citando essa questão da parte biológica, né? Porque a gente pensa que só. A agricultura antiga pensava só em parte física, né? Em química, mas você citando que a parte biológica se demora de 8 a 10 anos, né? Então, a gente, com essa mensagem que tu tá passando, a gente faz uma reflexão em relação lá às áreas lindeiras da propriedade da Grazi, né? Que passou essas fortes chuvas agora, no último mês, final de abril, início de maio desse ano, e lavou esse solo, né? Então, tem muitos produtores que o solo, a camada mais fértil ali, que é de 0 a 10, 0 a 20, de 0 a 40 centímetros, ela é a parte mais fértil, mais estruturada, com mais capacidade química, físico-biológica. É ali que tem as micorrizas, é ali que tem a saúde biológica, é ali que tem os poros, é ali que tem a caixa d'água do solo de infiltração, é ali que está o gesso, o calcário, os adubos, né? E essa camada, ela foi toda retirada, né? Saiu com as fortes chuvas. Então, isso vale para a gente refletir, né? O quanto tempo vai se demorar para que toda essa saúde do solo seja restabelecida nos fatores físicos, químicos e biológicos e o desse solo. quanto o produtor rural é um fator essencial para que a gente saia de um cenário De deserto, guerra, que é o que está lá nesse no Rio momento. Grande do Sul, acabou tudo, né? Acabou, não existe. São 420 municípios que foram afetados de 497. Então, são municípios. mais de 90% do estado. É o estado, né? O Rio Estado Grande do total. Sul, ele equivale ao quê? Quantos países da Europa? Ele é gigante, o Rio Grande do Sul, né? E a feira que hoje fez um gesto muito nobre, assim, a gente vai levar isso muito para frente, né? De pedir o apoio também quanto à situação de nós, produtores do Rio Grande do Sul, pedindo para que todas as autoridades fizessem um abaixo-assinado, para que o governo federal, o ministro, enfim, se sensibilize com a nossa situação, para que a gente possa mostrar isso, né? Que a gente vai sim se reerguer.
mas a gente precisa de ajuda, a gente precisa da tecnologia, a gente precisa de recurso financeiro, sim. Os produtores gaúchos estão lá querendo trabalhar, não posso falar porque eu começo a chorar, ah, mas enfim, Sim. então querendo começar e a gente em luto pedindo para ajudar, né, para as pessoas. Poxa, deixa a gente trabalhar, dá um tempo aí para pagar as contas, a gente vai fazer tudo que a gente fez. O gaúcho contribuiu com toda a agricultura no Brasil inteiro. Onde você vai, tem um gaúcho por aí No ajudando. Paraguai também, né? Exato, exato. Então, eu acho que está na hora de toda a população se sensibilizar com isso tudo. Que a gente saiu de uma realidade de um país. Sim, a gente era um país agrícola, né? Antigamente, bem. Vamos dizer assim, hoje a gente Sim, é urbano porque crescemos aham. muito, mas a gente começou com a agricultura contribuiu muito para o desenvolvimento de tudo. E hoje a gente está pedindo de novo, né? Vamos dar um voto de confiança para os gaúchos. Eles querem trabalhar, mas eles precisam de tempo. Assim De como ajuda. tudo está melhorando muito, Mas que leva tempo também. Com certeza, né? leva muito tempo, né? Então eu quero deixar um recado aí, galera, por favor. Não parem de ajudar, não parem de doar, né, para os gaúchos e peçam para os seus prefeitos, autoridades, vereadores para assinar um ofício em apoio ao pleito da Farsul, porque a única coisa que a gente pode fazer é pedir. Né? A gente tem que pedir para continuar trabalhando. Não era essa a questão, não era assim que eu queria falar, mas eu quero deixar aqui a importância que a gente tem com o dom que a gente sabe que é de produzir. Né? Produzir alimentos. A gente está buscando tecnologia para contribuir. Claro que agora, eu imagino, com o pulo que a gente deu tecnológico dentro do agro, talvez o que levaria 30, não sei quanto tempo tem o plantio direto, 20, 30 anos, Acho não que sei. 70 foi criado, né? O plantio direto. As primeiras planadeiras, 20, né? no plantio direto, 40 anos, talvez. Isso. Aham. Com essa tecnologia que hoje é diferente do que há 50 anos atrás, a gente consiga se Seguir. reerguer e reconstruir mais rápido. Uhum. Não esperar 50 anos. É isso. Porque a gente tem a ajuda, né, da tecnologia, que vai ser um fator muito importante para que a gente mude todo aquele cenário que estava de guerra. E nós queríamos te agradecer por esse momento, por aceitar esse bate-papo. Para nós é uma honra tê-la conosco, porque lá 4 anos atrás você foi uma das primeiras a aceitar fazer lives conosco. E a gente sempre teve essa vontade de levar essa mensagem, né? Falar por gerações que não falaram. Sim. Falar por mulheres que não falaram, né, lá atrás, nas outras gerações. Então, o movimento da Agrodelas é isso, né? Então, por isso a gente começou com algo muito de coração, de união de mulheres, depois que veio a questão da certificadora. Hoje nós somos uma empresa, estamos certificando produtos produzidos por mulheres, estamos levando isso tudo para fora. E Essa questão da sustentabilidade é um ponto primordial dentro isso. da certificação, né? A questão da inovação, sustentabilidade, tecnologia, da inserção real da mulher, do senso de pertencimento. Uhum. Porque hoje em dia fala, eu sou do agro, ok, mas você se sente do agro mesmo? Sim, e olha como que esse olhar feminino é interessante, né? A Malena vem de uma sucessão, os pais dela já fizeram um excelente trabalho e ela veio para colocar a cereja no bolo, né? Isso. Então, estudou, né? Fez agronomia, tá trabalhando na fazenda. Então, assim, que legal essa. Faz parte da Do evolução do processo, agro né? mesmo. É. Assim, eu vejo a mulher como um fator essencial para melhorar em tudo. Mulher tem Os detalhes. mulher tem um dom Aquela detalhes. finesse, né? Isso, Finesse do detalhezinhos. negócio. É. Então, eu acho que mulher só tem a contribuir. E o nosso projeto está trazendo esse senso de pertencimento, porque, afinal de contas, assim como você falou, que aqui, né, então, tem essa questão do biológico, receber um selo para ganhar mais, a gente quer que o mundo veja que um produto produzido por mulher tem que ser mais valorizado, que ela tem muitas questões que ela só vai melhorar. Sim. Assim como você entrou na parte da família aí, do negócio, só melhorou. Então, gente, vamos impulsionar, vamos valorizar essa questão, vamos apoiar de verdade, né? Porque a gente sabe que tem problemas de sucessão, tem problemas
de outras pautas aí de machismo, enfim, que a gente não leva muito assim, mas existe e talvez esse projeto vá mudar todo esse cenário, né? Vai mudar tudo Seja isso para alguma coisa muito melhor ali na frente e que daqui 5 anos a gente não precise falar que Isso, mulher já seja vai isso, ser super autorista. automático. aham, A gente exato. não veja, vão perceber e, né, Aham, vai ser é o outra coisa comum, aham, diferente. comum. É levantar as bandeiras, né? Levantar a bandeira que a gente acredita e que real faz a diferença para esse setor que é maravilhoso. Isso aí. Te agradeço muito, Que querida. isso, E muito a gente vai obrigada, te foi uma convidar para ir lá honra. no Rio Grande do Sul, Ai, né, para falar de novo. E daqui a isso, pouco tu vai ter perfeito. outras momentos. tecnologias, outras coisas para contar pra gente e vai ser muito bom. Muito bom estar com Uma honra vocês. tê-la conosco. Muito obrigada. Valeu, gente. Obrigada, Obrigada, gente. Até gente. mais.